bem-vindo de volta, né? Vamos dar continuidade à nossa disciplina, à nossa aula de unidade de terapia intensiva, né? É uma disciplina bem pesada, né? 80 horas, mas nós vamos passar para vocês tudo que for necessário para vocês conseguirem conhecer esse ambiente e esses pacientes desta unidade, tá bom? Então, cuidados de enfermagem no paciente crítico. É igual eu falei para vocês, primeiro a gente viu a estrutura, né, da UTI, agora nós vamos ver as principais doenças que a gente trata na UTI, as principais patologias, ver mais um pouco desse ambiente, tá? Então vamos dar continuidade, a gente vai ver uns 3 slides no máximo, porque é muita coisa, a gente não pode ficar falando muito rápido, porque vocês não entendem, né? É muito se eu passo a falar muito rápido, então a gente tem que ir mais devagar para vocês entenderem melhor, tá bom? Então vamos lá, tá? Trauma. O primeiro, né, são considerações iniciais. Vamos falar do trauma, né? O que é o trauma, né, na UTI? O que é trauma, gente? É um trauma mesmo. É um traumatismo craniano, é um trauma no joelho, é grave, é um trauma na face grave. Então, trauma é tudo que a gente compromete o ser humano, tá? Então, o traumatismo é um atendimento prioritário, tá? Principalmente se for traumatismo com exposição ou traumatismo com sangramento importante, tá? Então, isso é um dos primeiros, né, atendimento imediato que às vezes tem que ir para a unidade de terapia intensiva. Funções vitais comprometidas, às vezes está no trauma, né? São lesões orgânicas também. O paciente tem medo, porque é uma situação nova naquele momento, né? Aquele acidente, aquele trauma. E causa muita angústia, tá, gente? Muita angústia. Então, qual que é o primeiro atendimento? Tem que ver as condições vitais, tá? Tem que ver se o paciente, se a PA dele está boa, se ele está saturando bem, se ele saturação, tem que aferir também se o paciente não é diabético, tá? Então, primeiro atendimento, a gente vai aferir os sinais vitais, tá, gente? Todo paciente politraumatizado, a gente vai aferir esses sinais vitais. O diagnóstico tem que ser rápido, vocês entenderam? Se for um traumatismo craniano, se esse diagnóstico não for rápido, pode dar uma pressão intracraniana e ser tarde. Então, por isso que tem que ser rápido. É de horas, é questão de hora. Então, é questão de tempo, tá? Então, tem que ser em tempo ágil, tá? Então, o paciente, o primeiro trauma, tá? Então, o atendimento tem que ser rápido, porque esse paciente vai chegar na UTI, se for um trauma grave. Tá? Tem vários tipos de trauma, gente, que compromete a vida do paciente. Trauma torácico, trauma crânioencefálico, né? Trauma abdominal, ruptura de baço, tudo é trauma. E tudo é urgente, e tudo vai para UTI, certo? Então, o que é mais importante nesse momento? Condições vitais, que são os sinais vitais. Como que está esse paciente? Está tendo perda sanguínea? Está tendo aumento de pressão arterial? Rápido diagnóstico. Qual foi o principal... fez uma tomografia de imediato, tem uma ruptura de baço, tem que ir imediato para o centro cirúrgico. Então, assim, ganhar tempo para a vida deste paciente. Então, no trauma, a gente tem que ganhar tempo, certo? Tem que ganhar tempo, qual o objetivo nosso é salvar vidas, né? Nós trabalhamos em salvar a vida. E aqui a gente fala toda a equipe, porque não vai um paciente com trauma para o centro cirúrgico sem a equipe da enfermagem. Então, você participa o tempo todo das complicações do paciente, tá? Então, por isso que, professor, mas o trauma que vai cuidar é o médico. Negativo. O médico faz parte da equipe, tá? Mas a equipe da enfermagem é o que vai atuar o tempo todo com esse paciente. Para começar as condições vitais, quem é que passa para o médico? Primeiramente, a equipe da enfermagem, tá? Então, vamos lá, né, gente? Considerações acerca do atendimento, do tempo do atendimento, tá? Mortes imediatas, às vezes, se demorar, né? E temos também aqueles atendimentos, gente, pré-hospitalar, né? A PH, por exemplo, se for um acidentado. Este primeiro minuto, esse primeiro tempo faz a diferença num acidente para esse paciente, tá? Faz muita diferença. Nós já pegamos, eu tenho relato de casos de 2 pacientes aqui de Niquelândia, que eles tiveram um bom atendimento aqui no pronto-socorro, foram todos 2 entubados para Goiânia, a vaga, se o rato, teve um que vir até no helicóptero, que era um funcionário da Anglo,
E esses dois pacientes contam o relato de caso da sobrevivência deles. Todos dois, traumatismo craniano, trauma torácico, e todos dois sobreviveram. E foi a diferença do atendimento aqui, no primeiro atendimento dele, tá? E eu participei dos dois, tá, gente? Eu participei dos dois. Drenagem torácica, porque tinha muito sangue no abdômen, no tórax, né? E o traumatismo também craniano, que se o paciente não, se o médico não entrar com a medicação rápida, a cabeça dele vai inchar, o cérebro vai inchar e não vai caber dentro do crânio, entendeu? Por isso, esta é a gravidade, tá? Só para o entendimento de vocês. Então, morte imediata, segundos e minutos após o acidente, 50% das mortes. Lesões do tronco cerebral, o que eu falei para vocês aqui? Medula espinhal, também compromete muito. Lesão da aorta e grandes vasos, como evitar? Como evitar esse tipo de acontecimento, tá? Então, assim, aquele primeiro momento, aquele primeiro atendimento para este paciente crítico é de suma importância, tá? Então, a gente tem que... Chegou, né, lá no PS, tá? Que é um paciente crítico, a primeira coisa que vai fazer é pegar 2 acessos calibrosos pra gente, se esse paciente tiver uma perda sanguínea importante, já vai... É o primeiro cuidado da enfermagem, tá? Às vezes o médico nem fala, mas como nós já sabemos do protocolo, né? Que é 2 acessos calibrosos, gente. Eu não sei se vocês já conhecem de gel, mas eu acho que eu falei na sala sim, né? Eu acredito que em farmacologia vocês aprenderam. Mas eu falei, né? Que o gelco é do menor para o maior, né? 22, 24, 22, 20, 18, 16 e 14. O paciente no trauma é o 16, tá? É o 16, que ele é bem grosso. Por quê? Grande volume, tem que ter muito volume de líquido, tá? No corpo, tá bom? Então, mortes imediatas precoces, minutos, algumas horas, 30% de morte ocorre devido a hematomas cerebrais. O que eu falei para vocês? Eu já tinha até falado, né? O que é hematoma? O edema, o inchaço, o coágulo, né? Então, esses hematomas vai ficar desse tamanho dentro do cérebro do paciente. E aí, se não já entrar com corticoide, com medicação, com oferta de líquido para aquilo, né, ir já agindo, o paciente vai à morte mais rápido, né? Então, hemopeumotórax, que é sangue no pulmão, tá, gente? Líquido no pulmão. Hemo vem de sangue, né? Pneumotórax, tá? Então, pneumotórax é no pulmão, no tórax, tá? Então, tem que fazer de imediato uma drenagem torácica, tá? A gente faz, vocês vão assistir isso aí, que sai todinho, tá? Lesões hepáticas, tá? Lesões hepáticas também, que esse rim não vai funcionar, tá? Esplênicas e fraturas, né? Então, assim, o baço também, né, fica grande, né? E as fraturas pélvicas também são graves, né? Provocando sangramento intenso, tá? Então são pacientes, né, que às vezes vai ser salvo se for atendido de maneira correta no tempo ágil, tá? A nossa disciplina é pacientes críticos, então vocês têm que conhecer também essas emergências, que às vezes o paciente não está na unidade de terapia intensiva, mas ele chega no pronto-socorro. Às vezes você vai ser um enfermeiro, um técnico de enfermagem do SAMU. O SAMU recebe um paciente desse, liga no 192, que é igual eu falei para vocês, que é a primeira urgência que o profissional de saúde faz, é ligar no 192. Porque às vezes você está em casa, você consegue reanimar um paciente, você consegue pegar o acesso, você consegue tudo, mas você não tem os aparelhos suficientes para estar ajudando esse paciente nesse momento. E o tempo é a vida do paciente. O tempo é a vida, tá? Então, você é um técnico de enfermagem do SAMU. Pacientes salváveis, né? O que é salváveis? Paciente que a gente pode salvar ele nesses momentos. Eu já vi hemopeumotórax, eu já vi fraturas pélvicas, né? Eu já vi vários momentos desse aqui. Lesões cerebrais, lesões hepáticas. Tem que ser o tempo. É o tempo daquele atendimento. Porque trauma desenvolve edemas, desenvolve hematomas. Então, são intercorrências que com medicação, com cirurgia, vai resolver a vida do paciente naquele momento. Tá? E tem muito paciente, que eu já vi que paciente aqui em Niquelândia que fez nefrectomia, a retirada de um rim, se não retirasse naquele momento, o paciente não ia sobreviver.
E a única maneira que tinha era essa. Ou fazia aqui, ou o paciente não sobrevivia. Certo? Ah, mas professor, não tem. Tem estrutura sim. Na urgência, o que nós falamos? Ou morte imediata precoce, ou salvar a vida do paciente. Isso é o profissional. E nessa hora que o paciente entrou para o centro cirúrgico, quem que acompanha, quem que abre a sala do centro cirúrgico? O técnico de enfermagem. O técnico de enfermagem que abre a sala do centro cirúrgico. O enfermeiro supervisiona, monta a equipe, dá apoio, entra se for necessário. Mas quem abre a sala é o técnico de enfermagem, tá, gente? Então, vocês, o trabalho de vocês, do técnico de enfermagem, da saúde, é de suma importância no hospital, nas unidades de saúde. Aí podem ter certeza que vocês irão aprender, né? Nós vamos fazer um bom estágio, tá? Vocês, com esses conhecimentos que a gente está passando, com o estágio, vocês vão ficar ótimos profissionais, tá? Vamos lá, então, né? Mortes tardias, né? Às vezes o paciente é socorrido, né? Ainda tem o comprometimento mais tarde, né? Dias ou semana após o trauma, 20% das mortes. Então, 20% das mortes pode acontecer depois meses. O que é que causa, né? Depois desse tempo? Infecções, tá? O paciente pode adquirir uma infecção, falência orgânica, né? Ele vai ficar sem nutrição, às vezes a nutrição, né? Os hormônios, né? Da nutricional, então são uma falência orgânica. Qualidade do atendimento pré-hospitalar e hospitalar. O que eu falei para vocês? APH, atendimento pré-hospitalar. E o atendimento hospitalar, o que eu disse desses dois pacientes, que é um exemplo para vocês, que eu recebi, eu participei, e com toda a equipe técnica, né? E o médico, cirurgião, nós conseguimos salvar a vida desses dois aqui. Isso é só um relato que eu falo, né, nas minhas aulas, porque é conhecimento de causa. Que eu estava, e que quem quiser citar nome, eu posso até falar nome hoje para vocês, se for necessário, porque o paciente está salvo. O paciente voltou à sua vida laboral, né, está trabalhando normal, né, e ele teve a vida comprometida naquele momento. Todos os dois acidentes de carro, todos dois, tá? Então ficaram altamente comprometidos e foi esse atendimento pré-hospitalar e esse atendimento hospitalar. E a vaga dele saiu rápida e ele foi atendido e o paciente, mas se não tivesse aquele primeiro atendimento, que foi de suma importância para este paciente crítico, talvez ele não sobrevivia, tá? A vítima na UTI, né, encontra-se na terceira fase. Então, assim, olha o atendimento de vocês. Esse paciente de trauma, ele é todo comprometido. Ele é um paciente crítico. Porém, tem aquele primeiro momento, né, que a gente coleta de dados vitais, coleta de diagnóstico, né, realização de exames. Depois, esse atendimento naquele primeiro momento, né, de medicação, né, às vezes de uma cirurgia. Depois vem a segunda fase, né, que é a falência orgânica, as infecções. Depois esse paciente lá na UTI, né, encontra-se na terceira fase. Ocorre o estabelecimento de limites entre sequelas e qualidade de vida, tá? Então, talvez esse paciente com trauma encefálico, talvez ele vai ficar sequelas, igual eu falei para vocês, né? Eu já havia falado, né? Mas nós vamos falar novamente. Pode deixar sequela e ele pode ter uma qualidade de vida prejudicada, né? E relacionada a esse trauma, tá? Então, o paciente com trauma, né? Não só no trauma, várias outras doenças, né? Mas esse aqui é um exemplo que a gente está passando para vocês para o atendimento, né? Nosso com este tipo de paciente, que é o paciente crítico. Então, gente, o ABC do trauma, né? Então, isso aqui também é importante, que eu sei que vocês já viram, né? Urgência e emergência. Mas o ABC do trauma neste paciente crítico, né? Primeira coisa é as vias aéreas e o controle da coluna cervical, tá? Vocês já sabem isso, mas nós temos que falar novamente, porque às vezes nós estamos atendendo um paciente crítico, a nossa disciplina é um paciente crítico. Então, a primeira coisa, vias aéreas, tá? Isso aí é protocolo mundial, tá? Onde a gente for, a primeira coisa, porque mata mais rápido, é a via aérea, né? Nós sem ar, paciente sem ar, ele não vai sobreviver. Então, desobstrução das vias aéreas e a proteção da coluna cervical, tá? Porque a coluna também é um comprometimento, né, para todo paciente acidentado, tá?
Então, gente, né? Nós vamos dar continuidade na outra aula, né? Mas eu quero que vocês fiquem com essa imagem, né? Do ABC do trauma, tá? Vias aéreas e controle de coluna cervical. Esse é o número, a letra A, tá? Então, em todo trauma, o paciente chegou, ou você trabalha no SAMU em outro local, o primeiro momento, a letra A, o número 1, desobstrução das vias aéreas, tá? Levantar a via aérea e ofertar oxigênio, ofertar ambu, o que tiver, né, para o atendimento naquele momento você vai realizar, tá? Então, vamos ficar com essa imagem até sexta-feira, né? Que essa semana nós tivemos a segunda, era feriado, né? Então é quarta e sexta. Sexta-feira, né? Eu já estou com uma atividade pronta para vocês. Eu tenho que enviar para vocês, tá? A gente vai enviando. Se vocês não conseguirem responder com essas aulas que a gente passou, né? Que eu vou enviar hoje esse material e o outro material eu já enviei, esse que nós terminamos. Aí eu vou enviar esse hoje para vocês, tá? Para vocês já irem respondendo as atividades. E eu vou ver se eu ainda posto hoje a atividade. Se eu não postar hoje, eu posto amanhã para vocês começar a resolver e já entregar na semana que vem. Tá ok? Tenha uma boa noite. Até o próximo encontro na sexta-feira. Obrigado pela atenção, tá?